Salve, salve rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Rodrigo Lemos, fé, cultura e muita lucidez, beleza? Hoje o vídeo não é tão alegre, né? A gente acabou de passar aí ontem, né? Veio a notícia da morte do Papa e eu vou falar um pouco sobre isso, não exatamente da morte do Papa em si, até porque a minha opinião sobre isso, como a maioria de qualquer outra pessoa que está me assistindo aqui, é um total de zero relevante, né? Mas eu vou falar um pouco mais sobre como que eu cheguei na ideia do Papa, né? Eu sou um católico recém-convertido, tenho aí quase 3 anos de catolicismo e vim de um lugar onde eu era ateu, inclusive falava muito mal da Igreja Católica, e obviamente dentro disso falei muito mal do Papa ao longo de toda a minha vida, não entendia a figura do Papa, não acreditava no Papa, inclusive achava algo extremamente ultrapassado, retrógrado, né? Então, como que eu saí desse lugar para hoje rezar pelo Papa, né? Então, houve uma mudança muito grande, então eu vou começar falando um pouco disso, porque o fato da morte dele me lembrou isso nesse meu caminho intelectual, né? Rolou um caminho intelectual e obviamente também um caminho, né, de fé, para que eu saísse desse lugar para hoje entender, né, admirar, rezar e principalmente entender, né, o que significa o Papa, por que eu acredito na Igreja. Então vou falar aqui um pouco para vocês desse meu caminho intelectual, depois eu vou falar um pouco da repercussão, não vou falar do fato em si, mas vou primeiro falar do meu caminho intelectual até acreditar no Papa, depois eu vou falar da repercussão do fato e não do fato em si, que tem coisas aí engraçadas que a gente vê na mídia, a gente vê dentro dos católicos mesmo, né, e também dos que não são, então vale a pena dar um olhar sobre isso. E por último eu vou falar o que a gente deveria fazer como católico, né, na minha visão, que é o que eu estou fazendo, eu acho que é o certo a se fazer, inclusive é o que a igreja indica. Então, vou separar nessas 3 partes, vou começar pelo caminho intelectual, né? Então, sim, há 3 anos atrás eu falava muito mal da Igreja Católica, não entendia a figura do Papa, e muito contrário do que muitas pessoas têm, porque tem muita gente, por exemplo, que não é católico, mas tem um carinho muito grande pelo Papa, né? O Brasil é incrível nisso, né? O Brasil, sei lá, tem ateu que reza terço, né? O Brasil tem essas coisas assim incríveis. Eu não era desse tipo, né? Eu era o tipo que era ateu e falava mal mesmo, e não acreditava, e negava, e zoava até. Então, como que eu cheguei nesse lugar, né? Eu costumo dizer que eu tive 3 conversões, né? Eu tive a primeira conversão, que é acreditar em Deus. A minha segunda conversão foi crer em Jesus, e a minha terceira conversão foi acreditar na Igreja Católica como a religião da qual surge a partir dos ensinamentos de Cristo. Então foram 3 conversões, né? Um ateu total, que passa a acreditar em Deus, mas acreditar em Deus, até aí você pode ser cristão, pode ser muçulmano, pode ser kardecista, pode ser, né, o que for judeu, né? Aí a segunda conversão é acreditar em Jesus Cristo, que já é um pouco mais elaborado, ou seja, não é só que eu acredito em Deus, eu acredito que Deus se fez carne, se fez homem, veio aqui na terra e morreu por nós, né? E depois a terceira conversão foi entender que Jesus Cristo, ao fazer isso, ele, né, escolheu seus discípulos e deu a missão para que esses discípulos continuassem, né, levando adiante a sua palavra, a sua história, através da sua igreja, que começa nesses 12 com uma liderança de Pedro, né, o primeiro papa da Igreja Católica, o apóstolo, que era o líder dos apóstolos e que traiu Jesus, né? A gente acabou de passar pela Páscoa e eu já começo por esse ponto, né? A Páscoa é muito interessante porque a gente vê 2 grandes traições ali dos apóstolos, né? Todos meio que de alguma maneira traíram Jesus, né? Mas a gente tem 2 grandes traições. A gente tem a traição de Judas, que vende Jesus por moedas de prata, e a gente tem a traição de Pedro. Ambos eram apóstolos de Cristo. Só que a traição de Judas, né, após a traição, ele não acredita na salvação. Ele se desespera, ele perde a esperança e leva fim à sua vida. A traição de Pedro, ele se arrepende profundamente do seu pecado, pede perdão e consegue, a partir dali, né, trilhar um caminho de redenção. Eu acho muito importante essas 2 figuras, porque muita gente talvez ache que a traição de Judas é muito maior, mas não é que a traição de Judas é muito maior. Claro que ela é maior porque ela levou de fato a entrega, né? Vendeu, mas a traição de Pedro, ela é tão grave, né? Não sei se é tão grave o quanto, mas é gravíssima também, né? Você negar quem você ama, quem você segue, é algo muito grave, né? Você imagina alguém vira para mim e fala: porra, fulano é teu... Vitória é tua irmã? Fala: não conheço a Vitória. Não, meu irmão, a Vitória é minha irmã, tá ligado? Não importa o que aconteça com a Vitória, ou com meus amigos, ou com meus pais,
você negar aquilo ali é algo muito vergonhoso. Então a traição de Pedro ela é muito gritante também, mas tem essa diferença. Judas não acredita que tenha salvação para ele, Pedro acredita, né, que tem salvação, se arrepende profundamente e consegue a partir dali, né, liderar propriamente dita essa igreja que vai se formando. E não quer dizer que ele pare de errar, né? Inclusive o próprio São Paulo depois corrige São Pedro no momento ali no Novo Testamento. Então Pedro continua errando, como vários papas erraram ao longo da história. Então eu estou começando por aí para mostrar que desde o princípio, desde o primeiro papa, desde o primeiro apóstolo líder, já há uma ideia de que sim, eles vão errar, porque eles são que nem a gente aqui, eles são homens, né? Então, não é porque ele é papa que ele não erra. Já tiveram papas devassos, papas terríveis, assim como já tiveram papas santos, né? Santos papas. Já tiveram papas doutores, papas poetas, já teve papa preso, já teve papa que teve filho, já teve papa que parou guerras, né? Então você tem coisas maravilhosas dentro dos papas e coisas também não tão maravilhosas assim. O ponto não está em quem é o papa propriamente dito, se é João Paulo, Bento ou Francisco. A questão de acreditar no papa é entender que o Espírito Santo de Deus age na sua igreja, né, e continua fazendo com que ela tenha um líder, uma cabeça visível. A gente chama o Papa do vigário de Cristo na Terra. É a cabeça visível da igreja, porque óbvio que a cabeça invisível é o próprio Cristo, mas a cabeça visível está na figura do Papa. E a gente crê que o Espírito Santo age, e obviamente, né, ele age, porque tem uma piada antiga, né, não é nem uma piada, não é uma história, né? Vou contar aqui brevemente. Um judeu estava para se converter na Itália, e aí ele estava para se converter, o padre ia batizar esse judeu, e aí o judeu vira para o padre e fala: padre, olha só, eu vou me batizar, mas antes eu preciso ir em Roma, eu tenho negócios em Roma, então eu preciso ir a Roma fazer os negócios, e na volta eu me batizo. E o padre, né, sabendo da queda iminente da igreja, né, das merda que estava acontecendo em Roma, da igreja totalmente corrupta, ele vira e fala: não, meu filho, batiza logo, depois você vai. Porque ele tinha medo de que se esse judeu fosse a Roma e visse, né, o que acontecia, ele ia desistir. E o judeu: não, eu vou a Roma primeiro. E ele vai a Roma. E ele volta. E ele volta e vira para o padre e fala: padre, me batiza porque eu sou cristão, eu preciso me batizar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E o padre, assustado, vira e fala: mas você foi mesmo a Roma? E aí o judeu fala: olha, padre, eu sou um homem de negócios, né? Eu sou um homem de negócios e indo a Roma eu percebi que não é possível que essa instituição seja humana. Porque uma instituição tão bagunçada e tão errada quanto essa, para ela estar de pé há 1800 anos, é porque é a ação do Espírito Santo, tem a mão de Deus mesmo. Nenhuma empresa consegue se sustentar mais de 2 gerações se ela tiver tantas besteiras que acontecem. E aí, óbvio, o judeu se converte. Então, essa história é para ilustrar que quando você crê no Papa ou você crê na igreja, você não está dizendo que você acha que eles são perfeitos ou que eles não errem. Pelo contrário, eles erram bastante. É normal que errem, né? A gente não quer que as pessoas errem, mas é normal que elas errem porque elas são humanas. Acreditar na igreja católica, acreditar no Papa, é acreditar que o Espírito Santo de Deus age apesar dos erros, né, ao longo da história da humanidade. É por isso que está de pé há 2000 anos. Esse foi o caminho intelectual que me foi fazendo chegar mais próximo e entender a figura do Papa, né? Então, há uma sucessão apostólica. Isso é muito louco, né, cara? Para pensar na sua vida. Eu tô dando catequese na igreja junto com a minha esposa e às vezes eu pergunto para os alunos, eu falo assim: você conhece o nome dos seus bisavós? Né? Você tem 8 bisavós. Você sabe o nome de 2, pelo menos? Ninguém sabe. Pergunta você agora que está assistindo esse vídeo até aqui, você conhece, né, o nome dos seus 8 bisavós? Cara, de cada 100 pessoas que você perguntar, talvez 2 vão saber, né? Uma vai saber. A gente não sabe da onde a gente veio. Lembrando que essas 8 pessoas que são seus bisavós, você é fruto deles, né? Sem a existência desses 8, você não existiria. Então nós somos, de alguma maneira, corredores que recebemos o bastão, como uma corrida de revezamento, né? Na corrida você recebe o bastão de alguém que já correu. Se aquela pessoa não tivesse corrido, você não poderia correr. Então, para você existir hoje, teve que existir o seu pai e sua mãe, que obviamente teve que existir o pai e a mãe deles 2, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós e por aí vai indo, né? É uma progressão geométrica, aritmética, enfim, não é o meu forte isso daí. Então, essa sucessão
na nossa vida é muito raro você conhecer alguém que domina isso da sua própria família. Agora imagina a Igreja Católica. A Igreja Católica ela tem uma sucessão, né, do líder, do Papa, desde Cristo. Isso é muito também forte, né? Isso foi também uma das coisas que fez eu, né, na época lá, no meio dos estudos e também das orações, também não adianta só você estudar, você tem que estudar e orar para poder se converter. Eu fui percebendo isso, eu falei, caraca, cara, existe uma sucessão apostólica desde Cristo. Cristo, Pedro, e aí vai indo, né? Se não me engano é Lino, né? Anaclésio, enfim, aí vai indo, né? Todos os papas, 200 e poucos. Até agora, Francisco. Você tem o nome e o período que passou regendo a igreja de todos os papas. É o rei, né? O rei da igreja católica visível, e obviamente católico significa universal, então é a igreja mundial que está aí há 2000 anos. Você tem o nome do governador, do rei, né? Que esteve ali ao longo desse tempo, né? Lembrando que o rei é Cristo, mas ele é o rei visível para nós, porque Deus sabia que a gente é muito fraco, então não dava só para ficar no invisível, né? Tinha que ter algo visível. Então esse lance da sucessão apostólica também foi algo que no meu caminho intelectual mexeu muito comigo, né? Quando você pega ali e vê, você fala, caraca, meu irmão, tem alguma coisa aqui, não é possível que isso seja aleatoriedade. E aí fica um símbolo também muito, muito interessante, e agora a gente vai assistir isso, né, já com a morte do Francisco, com a vinda do próximo Papa, a gente vai ver, e é muito simbólico que isso tenha acontecido logo após a Páscoa, né, porque a Páscoa, que significa passagem, ela é justamente a morte, né, de Cristo e a ressurreição, que é o centro da fé cristã, né? Para você ser cristão, você tem que... O centro disso tudo é isso, é que Deus morre e ressuscita, né? Esse é o centro de tudo. Ah, mas ele encarnou, sim, tem vários aspectos, fez milagre, beleza, mas o centro é esse, é que Deus morre e ressuscita. Esse é o fundamental. Então há uma passagem, né? Deus morre e ressuscita. E é engraçado, né? É simbólico que a gente vai ver isso agora acontecendo. A gente acabou de ver Francisco morrendo. E a gente vai ver, né, o Papa morre e o Papa nasce, né? O Papa ressuscita. Um Papa morre, outro Papa ressuscita. A gente vai ver isso acontecendo agora. Então Francisco morre um dia após a Páscoa do Nosso Senhor e agora a gente vai ver a Páscoa da Igreja, né? Um Papa morrendo, mas ao mesmo tempo um Papa nascendo. E isso acontece na Igreja há 2000 anos. Porque se você pegar qualquer data, pensa em 1737, tinha um Papa. E esse Papa morreu e outro Papa veio no seu lugar. Então, esse simbolismo, né, da morte e da ressurreição, o nosso Pai, que é Papa, né, que é Pai, o nosso Pai morre, mas ele sempre ressuscita. Então, a figura do Papa é muito importante para a gente, porque traz esse simbolismo para a gente do nosso Senhor Jesus Cristo. E é o Pai que traz a unidade da igreja, né? Você imagina, sem o Papa, a gente não tem unidade. O Papa, ele é essa figura que traz a unidade, né? Então, assim, um pai, ele tem essa função. A minha esposa está grávida agora, a gente tem um sonho de ter, né? A gente vai ter o nosso primeiro filho, João Vicente está vindo aí. Pode ser que a gente tenha outros filhos, mas o meu papel como pai sempre será, né, proteger a minha família, guiar a minha família e manter a minha família unida. O pai da nossa igreja, ele tem essa função, né? Dentro da igreja você vai ter pessoas mais à direita, mais à esquerda, pessoas mais esquentadas, pessoas mais tranquilas, né? Você vai ter tudo, né? São filhos de Deus e com sua multiplicidade de dons e defeitos também. E esse pai, ele tem essa missão de manter essas pessoas em unidade, né? Então, muitas das vezes eu vejo, e aqui eu já estou entrando no segundo ponto, que é da repercussão da morte do Papa, e eu vi muito isso acontecendo, né? Gente falando, olha, agora tem uma ala mais à esquerda que está vindo, né? Tem uma ala mais à direita, os conservadores e tal, né? O Papa, ele tem essa função, né? O Papa, ele vai ser Papa de todos, Papa dos tradicionalistas, dos carismáticos, ele vai ser Papa, inclusive, dos ateus, né? Ah, mas eu sou ateu, beleza. Ele é o seu Papa. Inclusive se batize, que aí ele é o seu Papa. Ah, não, eu sou ateu, mas sou batizado. Então, meu filho, ele é o seu Papa, entendeu? A gente no Brasil, a gente vive esse momento, né? Somos espiritualmente cristãos, porque somos todos batizados,
mas culturalmente estamos nos perdendo. Então muitas das vezes o cara se diz ateu, agnóstico, mas ele é batizado, fez primeira comunhão, então ele é o seu papa, tá? Então ele vai ter essa função de manter esses filhos unidos, e não importa para que lado ele seja, se ele vai ser africano, se ele vai ser asiático, se ele vai ser brasileiro, se ele vai ser... Porra, foda-se, ele será o nosso papa. E isso dá uma tranquilidade imensa, porque é aí que você se entrega à providência divina. E você fala, você sabe que Deus que está no comando, não importa o que vier. É claro que a gente vai rezar para que venha um papa santo, que venha um papa correto, que venha um papa que pregue a doutrina, que pregue as coisas corretas, que seja amoroso, caridoso, mas a gente sabe que no final do dia, cara, faz parte do plano de Deus. Isso dá uma tranquilidade pra gente. Então, já entrando nesse lance da repercussão dessa notícia, primeira coisa, né, é a primeira vez que uma geração inteira está vendo uma troca de papa, né? Porque o último papa que morreu, ele morreu, mas ele não estava em exercício, que foi o Bento XVI. A última vez que um papa em exercício morre é João Paulo II, se não me engano, 2004 ou 2005, acho que é 2005. Então tem 20 anos que isso não acontece, né? Um rei, chefe de Estado, morrer. Então a gente vai ver, né, todo o cortejo e todas as honras que o Papa Francisco irá receber, apesar da sua posição muito austera, né, de não querer várias das regalias, assim, né, ser enterrado de uma maneira tal, enfim, não importa, ele vai ter todo o cortejo, chefes de Estado do mundo inteiro irão lá. É a primeira vez que uma geração inteira vai ver isso acontecendo e que vai ver também, né, logo em seguida o conclave vindo aí para poder decidir o próximo Papa. Quando a gente vê isso acontecendo, me surpreende, me dá uma alegria imensa, porque você vê que a importância do Papa é tão grande que já anuncia pra gente que há uma autoridade ali, né? Se você... A troca, por exemplo, do chefe do budismo, do judaísmo, eu nem sei se tem esse chefe, entendeu? É algo tão distante. Agora, quando se trata do Papa, está em todos os jornais, está em todos os lugares, todo mundo falando, né? Como eu falei no começo, ateu, agnóstico, kardecista, todo mundo. Por quê? Porque isso já anuncia pra gente, já é um anúncio pra gente que há ali sim uma autoridade espiritual imensa e que de fato é, né, a cabeça de Cristo visível. E agora um ponto no mínimo engraçado é que a repercussão disso, né, ela é interessante, assim, por um lado, né, porque você vê... Eu vi, por exemplo, dentro da igreja, né, católicos que se dizem tradicionais, né, que com a morte do Papa falam, porra, já vai tarde, né, esse Papa era comunista. Aí eu olho, né, e eu tô falando aqui num vídeo que vai ter pouquíssimos views, não vou falar isso na cara deles, né? Porque faltaria caridade, mas a minha vontade é olhar e falar assim, meu filho, você não é católico, né? Você não está sendo católico, porque tudo que você está falando é o contrário do que a gente acredita, né? Pelo amor de Deus, cara, ele é o seu rei, né? Que nem, por exemplo, o nosso presidente aqui, óbvio que isso eu estou muito mal comparando, porque o Papa é nosso líder espiritual, o Lula é o presidente do meu estado civil. E ainda assim, mesmo que eu não concorde com ele, eu torço para que o Lula acerte. Porque eu quero que ele acerte. Por quê? Porque ele é presidente do meu país, porra. O que ele faz determina a minha empresa, né? Impacta na minha empresa, no meu salário, na vida da minha família. Então é óbvio que eu quero que ele acerte. É óbvio que eu quero que ele acerte mais do que erre. Então eu torço pelo Lula, né? Assim como eu torço pelos ministros do STF, assim como eu torço pelo Papa, né? No caso do Papa eu oro, inclusive. Então, você vê católicos falando esse tipo de frase, você fala, cara, eles estão totalmente equivocados, e muitos se dizem tradicionais, né? Pô, tradicional é o caralho, você é tradicional, mas seu lugarzinho no inferno tá separado, meu compadre. É basicamente isso, entendeu? Isso dentro da igreja, né? Agora, fora da igreja é mais incrível ainda, porque durante a repercussão eu fui vendo ateus convictos e críticos do Papa dizendo, agora temos que ter um Papa mais à esquerda, agora temos que ter um Papa... Porra, o que tá acontecendo aqui, pô? Até anteontem tu tava me zoando que eu vou à missa diária e agora tu tá opinando em como que tem que ser um Papa. Porra, meu irmão, cala a porra da boca, né? Fica quieto, né? Fica quieto. Óbvio, não falei isso, tô falando aqui, ó, no nosso cantinho aqui, não falei isso porque, obviamente, eu estaria sendo um babaca, né? Não vou falar isso na cara do indivíduo, mas óbvio que com muito carinho e amor, dependendo da proximidade, eu vou alertando, né? Muitas pessoas lá no meu Instagram gostam, né, de quando eu falo sobre religião, sobre
conversão e naturalmente esperam uma posição, só que, cara, quando acontece um fato desse, a minha opinião ela é irrelevante, né? Ah, pô, o Papa morreu, quem tem que vir? Porra, tô nem aí. Tô nem aí, pelo contrário, estou rezando para que Papa Francisco possa, né, já estar nos braços do nosso Senhor e rezando para que, porra, o Espírito Santo desça e abençoe os cardeais e a gente tenha um grande Papa e rezarei por ele. Esse é o papel do católico, entendeu? Leigo, como somos nós. A igreja ela é uma maravilha que ela tem uma hierarquia clara, né? E o Papa ele vai manter essa unidade, porque a partir do momento que você começa a querer julgar o Papa, porra, você já tá totalmente equivocado. A igreja, o Papa, ele é o símbolo da unidade da igreja. A partir do momento que você se coloca na posição de julgar se o Papa tá certo, o Papa tá errado, se tem que ir por ali, tem que ir por aqui, você tá aderindo uma heresia da igreja, né? Que inclusive dá origem a várias heresias, como por exemplo o protestantismo, né? Que é basicamente isso, né? Olha, eu não concordo com isso, então eu vou abrir minha igreja. Aí o outro, eu não concordo com isso, então eu vou abrir a minha. Fala, porra, eu não... Ou seja, nessa de não concordo, vou fazer o meu, você daqui a pouco tem 30 trilhões de igrejas, entendeu? O Papa, ele é o oposto disso. Ele é a figura que une a igreja universal. Todos debaixo daquele. Certo, errado, acertando, errando. Estamos todos, né, nessa hierarquia seguindo uma unidade, porque Deus é uno. Né? Deus não é duplo, não há dois deuses, há um Deus. Né? Então essa repercussão eu achei muito interessante. E acho que todos os católicos têm que ter muito cuidado por onde eles vão colher suas informações, porque você, por exemplo, acompanhar sobre a Igreja Católica ou sobre a transição do Papa, dentro, por exemplo, de uma grande mídia, cara, o que a grande mídia entende sobre igreja, né? O que a grande mídia pensa sobre igreja e qual é a prática dos jornalistas que estão ali, né? Eu sou formado em comunicação, eu garanto a vocês, a maioria, e você não precisa ser formado em comunicação, né? É só você olhar, a grande mídia, 80%, 90% da grande mídia são ateus, né? Não são religiosos, são ateus. Inclusive, odeiam a igreja na maior parte do tempo. A maravilha é, a igreja também é deles, tá? E eles são convidados a entrar na igreja. Mas, se você vai se informar por esses meios, é como você querer saber, por exemplo, notícias do Flamengo pelo canal do Vasco, né? Porra, você vai ver lá, será que o cara vai ter... será que ele vai conseguir separar o ódio que ele tem ao Flamengo para falar e elogiar o Flamengo no canal do Vasco? Você vai se informar sobre o Flamengo no canal do Vasco? Então é você querer se informar sobre a igreja nesses veículos de grande mídia que no fundo não conseguem enxergar a igreja como ela é, como o corpo místico de Cristo, espiritual. Enxergam a igreja como uma instituição política, né? Enxergam a igreja como, será que vai ter papas mais à esquerda, mais à direita, negros, LGBT? Pô, isso tudo, meu irmão, é politicagem do dia, isso tudo é passageiro. Daqui a 100 anos o nego tá cagando pra essa porra, como há 100 anos estavam cagando já, e o mundo vai girando e as pautas políticas vão mudando. E a igreja não é sobre isso, a igreja é sobre uma continuidade espiritual ao longo do tempo, que é a história da salvação, que o próprio Deus preparou pra gente. É isso que um católico acredita, é isso que a igreja prega. Então, se você vai se informar por esses meios, você está, né, fudido, para poder fechar aqui com um palavrão. Então, o que fazer, né, sobre essa questão? O que fazer? Orar, rezar, pedir a intercessão do nosso Senhor, que Ele abençoe, que o Espírito Santo ilumine esses cardeais para que escolha um novo Papa e que ele venha e faça grandes coisas, né? Como o Papa Francisco fez grandes coisas, um grande sacerdote, um grande Papa, que eu vejo muita gente postando só o que interessa a elas, né? Então, olha como é que ele tinha essa posição sobre isso, né? Olha a bênção que ele deu para os homossexuais, né? Olha a posição dele sobre os ateus. Sim, maravilhoso, né? Maravilhoso, e eu concordo com todas elas, inclusive, né? Quando ele fala na posição de Papa, eu concordo com todas. Mas o Papa Francisco também fala coisas que o mundo não quer ouvir, né? Então, por exemplo, o Papa Francisco, ele fala abertamente contra a ideologia de gênero. O Papa Francisco, ninguém resgatou esse vídeo, mas é óbvio que ele fala contra isso, porque isso com certeza é um dos grandes dramas da nossa geração e que afeta a cabeça de um monte de gente, né? Afeta a vida de um monte de gente, não é a cabeça, afeta a vida de um monte de gente. Então é papel da igreja pregar isso. O Papa Francisco, obviamente,
é totalmente contra o aborto, porque é óbvio, o aborto é um assassinato, né? É um assassinato que a gente mudou o nome para poder ficar um pouquinho mais tranquilo. Então, não resgataram esses vídeos e o Papa Francisco foi, né? E é como a igreja sempre será contra o aborto. Nenhum papa que entre lá vai ser contrário a isso, senão ele está indo contra a doutrina da igreja. Um papa não pode ser contra a doutrina da própria igreja, né? Isso também é pressuposto para você ser católico. Então, Papa Francisco falou muitas coisas à esquerda, muitas coisas à direita, né? Falando do ramo político, mas foi um grande sacerdote, né? É um grande papa, e que a gente tenha um outro grande papa que possa ser firme nas lutas que tem que ser, como essas duas aí que eu falei, que são questões atuais pra caramba, e que no fundo não é questão de apontar o dedo para fulano ou ciclana, é buscar a felicidade dessas pessoas, sabe? Porque uma pessoa que, por exemplo, nesses dois exemplos que eu dei, uma pessoa que acredita nessa ideologia de gênero e que se deixa ser levada por isso, ela será infeliz. Assim como uma pessoa que aborta e não procura se confessar, né, e não trata isso espiritualmente, ela também será infeliz. Então, no fundo, não é sobre ser um moralismo de apontar o dedo e falar o que cada um tem que fazer ou deixar de fazer. A maravilha que eu entendi quando eu me converti é que a Bíblia e a igreja não é uma prática moralista, é simplesmente um manual de instruções que o próprio Deus fez pra gente poder seguir. Porque quem criou essa máquina aqui, que somos nós, foi Ele. E claro que quando você compra uma máquina, você lê o manual de instruções feito pelo fabricante dessa máquina. Você compra um celular, você vê o manual de instruções do fabricante do celular e por aí por diante. Agora, quem é o fabricante de nós, seres humanos? É o próprio Deus. Então, nada mais justo do que ver o manual de instruções feito por Ele, né? Então, a Bíblia, o catecismo da igreja, é esse manual de instruções. Não é uma coisa moralista para poder impor a regra aos outros. É simplesmente um manual para você seguir e ser feliz plenamente nessa vida. Como é natural que todo católico praticante que entenda a fé que está praticando será. Não quer dizer que ele não sofrerá adversidades e dores, né? Muito pelo contrário, mas que ele entende o sentido disso e consegue ultrapassar isso porque ele tem a certeza que ele está amparado e deitado no colo do próprio Deus. Beleza, rapaziada? É isso, tamo junto, rezemos pelo Papa, até a próxima. Se inscreve no canal se você curtiu o vídeo, se você gostou muito, comenta. Se você gostou pra caramba, compartilha. Aqui eu sempre tô compartilhando sobre fé e cultura com muita lucidez ou com o máximo que eu consigo, tá bom? Tamo junto, até a próxima. Valeu!